Pois bem, né? Quem diria? Chegamos ao último capítulo de Mateus. Mas depois de 5 anos, nós estamos no último capítulo. E sem sombra de dúvidas, nós chegamos ao capítulo mais importante desse evangelho. Imagine só se o evangelho de Mateus encerrasse no capítulo 27. Imagina se nós não tivéssemos agora mais um capítulo final. O que seria do cristianismo? O que seria de nós que cremos em Jesus se nós não tivéssemos este capítulo final? Jesus teria morrido, teria sido sepultado e junto com ele teria sido sepultado também as suas palavras. Acabou. Se tivesse terminado no capítulo 27, o que mais poderíamos esperar? Será que nós teríamos qualquer tipo de esperança? Eu creio que não seria nem minimamente razoável levar a sério uma pessoa que diz, que falou muitas vezes, né, o que aconteceria, qual era a sua missão, que disse que ele deveria sofrer, morrer, mas ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Como que nós poderíamos confiar em Jesus se Mateus encerrasse no capítulo 27 com a sua morte e o seu sepultamento? Mas graças ao nosso bom Deus, que Mateus não encerrou naquele capítulo. E o que nós temos hoje aqui, nós vamos iniciar a análise, é a doutrina mais essencial da teologia cristã. Nós vamos tratar acerca da ressurreição. Não há nenhum outro assunto da nossa vida cristã que mereça mais a nossa atenção do que esse. A ressurreição é o cerne do cristianismo. O apóstolo Paulo, inclusive, ele chega a afirmar que se Jesus não ressuscitou dos mortos, a fé cristã ela é mentirosa. E nós permanecemos mortos em nossos delitos e pecados, sem qualquer tipo de esperança. Se Jesus não ressuscitou, o que nós estamos fazendo aqui é tolice. Nos reunirmos em torno da palavra, crermos em Cristo, nada disso importa se Jesus não ressuscitou. Mas nós, como nós já temos visto até aqui, podemos crer na palavra de Deus. Podemos crer que a ressurreição é verdadeira. E aí então, crendo que Jesus de fato ressuscitou, as suas palavras, a sua vida, tudo aquilo que nós encontramos sobre ele tem um peso incrivelmente maior. Se Jesus ressuscitou, nós temos que estar atentos a tudo que ele disse, a tudo aquilo que ele ensinou, a tudo aquilo que ele nos ordenou a sermos como seus discípulos. Se Jesus ressuscitou, nós temos que olhar várias e várias vezes para o seu ensinamento, para as suas obras. Nós temos que olhar isso constantemente, nós temos que ouvir constantemente, nós temos que recordar constantemente. Porque se Jesus ressuscitou, isso é sinal que Deus autenticou a sua pessoa e a sua obra. Deus, o Criador, está autenticando o Filho. Está dizendo, olha, ouçam Ele. Ele é de fato o caminho, a verdade e a vida. A ressurreição é como um selo de aprovação que o nosso Criador colocou sobre Cristo. Então hoje nós vamos iniciar a ver o relato da ressurreição. Nós veremos apenas os primeiros versículos do capítulo 28, os versos de 1 a 7. Então, se você já está com a sua Bíblia aberta, vamos fazer a leitura do texto. Diz assim a palavra do Senhor: Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui,
ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Então, como vocês puderam perceber, no texto de hoje nós ainda não teremos contato aqui com Jesus ressurreto. Nós ainda não vamos ver o momento que Jesus aparece ressuscitado, mas nós teremos aqui contato com os eventos relacionados com a ressurreição. E nós veremos especialmente a reação das pessoas que estiveram diretamente relacionadas neste dia tão importante, o dia mais importante da fé cristã. Nós veremos que a ressurreição ela foi acompanhada de eventos muito mais grandiosos do que simplesmente encontrar um túmulo vazio. Não foi apenas um túmulo vazio. Algo muito maior aconteceu nesse dia. A ressurreição de Cristo foi gloriosa. Ela foi acompanhada de eventos gloriosos. Eventos que causaram reações distintas. Nós temos uma reação entre aqueles que se colocam como inimigos de Jesus, como inimigos do único e verdadeiro Messias, Rei de Israel, e uma reação diferente entre aqueles que são reconhecidos como amigos de Cristo. Então, em primeiro lugar, nós vamos analisar aqui a glória da ressurreição. Vejam novamente os versos de 1 a 3, o que diz o texto. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. Então o texto nos informa que, tendo passado o sábado, logo no início da manhã de domingo, Maria Madalena e a outra Maria, que Mateus mencionou anteriormente no capítulo 27, verso 56, é a Maria, mãe de Tiago e de José, elas seguiram até o túmulo onde o corpo de Jesus foi colocado. Mateus, aqui no texto, ele vai nos dar o nome de apenas duas mulheres, apenas as duas Marias. Mas se nós for para os outros evangelhos, eles nos dizem que o grupo era muito maior, havia mais mulheres presentes neste momento. E elas foram todas juntas, levando consigo algumas especiarias com o intuito de ungir o corpo de Cristo. E aqui eu quero chamar a atenção para vocês em um fato curioso. O fato dessas mulheres estarem indo até o sepulcro com o intuito de preparar o corpo, de cuidar ali do corpo morto de Jesus com especiarias, essas mulheres demonstram com isso que, assim como os outros discípulos, assim como os apóstolos, elas não davam muito crédito para as palavras de Jesus. Elas não acreditavam muito no que Cristo dizia. Por quê? Porque Jesus disse abertamente. O que aconteceria ao terceiro dia? Ele não estaria lá. Ele ressuscitaria. Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 13, ele também vai dizer que essas mulheres, enquanto estavam caminhando para lá, estavam muito preocupadas e debatiam entre elas como que elas iam conseguir mover a pedra que estava selando a entrada do túmulo. Isso também demonstra que elas não tinham ciência de que haviam lá soldados realizando a guarda do sepulcro. Porque certamente se elas soubessem que haviam lá soldados cuidando para que ninguém chegasse perto, elas nem teriam ido até lá. Elas teriam ficado onde elas estavam com os demais apóstolos, com os demais discípulos, e não teriam se deslocado lá para tentar ungir o corpo de Cristo, até porque os soldados não permitiriam que nenhum dos discípulos, ninguém relacionado a Cristo, tivesse acesso ao corpo. E aí então, enquanto elas estavam ainda no caminho, acontece um grande terremoto, é o que o texto nos diz. E esse terremoto ele foi provocado ou pela chegada do anjo, ou foi o recurso que o anjo utilizou para remover a pedra. Após ter tirado a pedra do lugar, o anjo, o texto diz, permaneceu sentado sobre ela. Ou seja, a pedra aqui, queridos, ela não foi simplesmente rolada para o lado. Ela não foi simplesmente colocada para uma pedra
muito grande, bastante pesada, que era colocada em uma canaleta na frente, onde ela ficava ali estruturada e ela poderia ser rolada para frente ou para trás, fechando e abrindo o túmulo. O que o texto sugere aqui é que ela foi arrancada do seu encaixe. Ela foi levantada do lugar. O bloco de pedra, extremamente pesado, até as mulheres se preocupavam, como é que nós vamos rolar a pedra? As mulheres estavam preocupadas que não conseguiriam nem rolar. Você imagina tirar essa pedra do local. Mas nós vemos que ela foi retirada porque o anjo sentou sobre ela. Deitou a pedra ali e sentou em cima dela. E aí também, segundo o texto, o aspecto do anjo era como um relâmpago. Como se parece um relâmpago? Esses são os detalhes, né, que a gente vai pensando no texto, né? Imagina um relâmpago. Como é um relâmpago? Como que pode um anjo parecer um relâmpago? O relâmpago é algo que desce do céu, com força, com um brilho que às vezes você não consegue nem enxergar, ofusca a visão. É uma luz muito forte. Mateus também diz que ele tinha uma roupa que era extremamente branca, branca como a neve. Ou seja, certamente o que nós temos aqui é uma cena que não se vê a todo momento. É algo glorioso, é algo grandioso. O terremoto e a presença do anjo, inclusive os outros evangelhos vão dizer que eram 2 anjos, não eram apenas um. Então, as primeiras informações que nós recebemos do texto em relação à ressurreição de Jesus tratam de que um grande terremoto aconteceu, que abriu o túmulo, e um anjo desceu do céu, arrancou a pedra da entrada e sentou sobre ela. É isso que o texto nos diz. É basicamente isso que Mateus nos informa sobre os primeiros momentos da ressurreição. E agora eu pergunto para vocês, Jesus ele precisaria da ajuda de um anjo para sair da sepultura? Será que Jesus precisava que um anjo viesse, abrisse a entrada do túmulo? Será que ele não teria forças suficientes para fazer isso? Ele precisaria que ocorresse um grande terremoto como uma forma de anúncio daquilo tão importante que estava acontecendo? Eu respondo certamente que não. Jesus não precisava desses eventos. Ele poderia ter saído simplesmente de lá. Mas Deus quis assim. Deus quis que a ressurreição do seu filho fosse acompanhada por grandes sinais e maravilhas. Deus quis que a terra tremesse diante da glória do Filho ressurreto. Deus quis que um anjo, como um relâmpago glorioso, estivesse ali no momento em que o Filho ressurgisse dos mortos. Não mais como um servo e sofredor, mas como o glorioso Rei. Nem sepultura, nem a última tentativa desesperada dos seus inimigos de evitar o triunfo, como nós vimos na semana anterior, foram capazes de segurar o Messias além do tempo que ele mesmo havia determinado, o 3º dia. O nosso Senhor e Salvador, segundo o texto, ressuscitou. Ele está vivo. E isso não aconteceu de maneira trivial. Ocorreu de maneira gloriosa. E essa glória, estes eventos gloriosos, a gloriosa ressurreição, causou aqui entre as pessoas envolvidas 2 reações distintas, reações opostas. Houve uma reação entre aqueles que se colocam ali como inimigos de Cristo, e houve uma outra reação entre aqueles que se colocam como seus amigos. Então, primeiramente, nós vamos ver a reação dos que rejeitam Jesus como Messias e Salvador. Nós veremos aqui o terror dos inimigos. O verso 4 vai nos dizer, vai nos contar sobre essa reação. Diz ali o texto: e os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Os guardas, aqueles que foram postos ali para fazer a segurança do túmulo de Jesus, eles testemunharam o terremoto. Eles viram o anjo. E aí eles ficaram aterrorizados e desmaiaram
de medo. Ficaram como mortos, é o que diz o texto. Completamente impotentes, sem poder impedir que o Messias ressurreto saísse de dentro da sepultura. Todo aquele plano realizado pelos religiosos, colocar seguranças diante do túmulo, selar a pedra, impedir que qualquer pessoa se aproximasse do local, tudo isso serviu apenas para os bons propósitos de Deus. Serviu apenas para aumentar as evidências sobre a veracidade da ressurreição. A pedra, o selo, os soldados, tudo aquilo que era a parte segura do sacerdote, do fariseu, né? Um senso de segurança que isso dava. Estamos lá guardando aquele Jesus que foi morto, ele não vai sair de lá. Tudo aquilo apenas nos mostra que os planos de Deus, eles jamais são frustrados. Deus faz tudo o que é do seu agrado. Deus usou o plano para fornecer mais e mais evidências, mais e mais provas da ressurreição do Filho. E só aqui nós poderemos ter assunto aqui para muito tempo. Mas o meu foco é a reação dos soldados diante dos sinais gloriosos, diante da ressurreição de Cristo. E aqui nós temos que lembrar que estes soldados eram homens acostumados com as cenas mais brutais que você possa imaginar. Você pode ter certeza, qualquer um de nós aqui, nós não conseguiríamos permanecer por um único segundo vendo uma crucificação, por exemplo. A gente não suportaria ver o sofrimento de uma pessoa sendo pregada em uma cruz. Mas estes homens, esses soldados, eles estavam acostumados com isso. Eles participavam disso. E o que é mais chocante eram pessoas que se divertiam com isso. Mas o texto nos diz aqui que algo aconteceu com esses homens. Algo retirou completamente a coragem destes soldados, ao ponto deles perderem o sentido, ficarem como mortos de tanto terror, é o que diz o texto. Eles viram algo que deixaram eles paralisados, aterrorizados. O que eles viram que causou isso? A visão de um anjo enviado pelo Senhor. Essa visão fez com que eles desmaiassem. Você tem ideia do que é necessário para fazer um homem, soldados, provavelmente fortes fisicamente? Você tem ideia do que é preciso fazer um homem desmaiar de medo? Não é qualquer coisa, irmãos. É um nível tão grande de pavor que fez com que eles perdessem os sentidos. Não é qualquer coisa. Agora, eu diria que essa é a reação esperada neste caso. É a reação esperada de quem não crê na existência de Deus. Para quem vive como inimigo de Cristo, e em um determinado momento, em um piscar de olhos, essa pessoa que desdenha, essa pessoa que ofende a Cristo, essa pessoa que não crê nele, em um momento, em um piscar de olhos, ela tem o contato com a verdade. Uma verdade que é sobrenatural. É como se, de repente, sem aviso prévio, sem chances de preparação, as escamas dos olhos que impedem aquela pessoa de acreditar que há Deus neste universo, caíssem em um piscar de olhos. É uma reação semelhante a outros relatos bíblicos. Por exemplo, quando Jesus apareceu a Saulo de Tarso na estrada para Damasco, lá em Atos 9, o texto diz que quando a luz do Senhor resplandeceu, Saulo foi ao chão, e aqueles que estavam com eles ficaram mudos, sem conseguir falar de pavor.
Você tem ainda um texto no profeta Daniel, quando o anjo aparece a Daniel, lá em Daniel 10, verso 7, que diz que os homens que estavam com Daniel, mesmo não vendo o anjo, fugiram se esconder com grande temor. É a reação de uma pessoa que não crê diante da verdade, daquele que existe, daquele que vive. É a reação esperada para qualquer pessoa que é totalmente materialista, naturalista, que só crê nessa realidade terrena e se num piscar de olhos o sobrenatural viesse a aparecer diante dela. É um terror. Que reação você acha que vai ser encontrada nas pessoas deste mundo quando Cristo retornar acompanhado de um exército de anjos? Que reação você acha que as pessoas terão? O que o descrente fará nesse dia? Que reação vai estar presente quando todos os mortos, tanto grandes quanto pequenos, estiverem reunidos diante do trono branco? Que reação vai haver nesse dia? Como aterrorizadas estarão as pessoas quando descobrirem que não podem mais evitar a presença de Deus, que não tem mais como fugir dele, que não podem mais virar as costas para Deus e viver como bem entende. Que sentimento vai predominar quando as pessoas tiverem que enfrentar o Criador cara a cara? O que você acha? Uma pessoa que viveu a vida dizendo Deus não existe. Isso é balela. Isso é conversa de gente que não tem cultura, que gente que não estuda, que gente que é enganada. O que você acha que uma pessoa assim vai reagir ou reagiria se em um piscar de olhos a verdade viesse à tona? Existe um mundo que é sobrenatural e ele é real, irmãos. Nós vivemos a nossa vida aqui, mas existe um outro mundo sobrenatural, onde vida ocorre lá, onde o tempo ocorre lá também. Não foi isso que aconteceu com o servo de Eliseu? Segundo a Reis, capítulo 16, se não me falha a memória, onde Eliseu estava cercado por um exército, e o servo dele apavorado, com medo do que aconteceria, e Eliseu tranquilo, não se preocupe, quem está conosco é mais do que quem está com eles. E o servo não entendeu, mas como assim? Nós estamos só eu e você. E aí Eliseu ora para que Deus abrisse a visão do servo. E quando os olhos do servo se abrem, ele vê um exército celestial, infinitamente maior do que o exército humano que estava ali. Ou seja, há um mundo sobrenatural que é real. É 16? É, 2 Reis capítulo 6. Existe um mundo sobrenatural real, irmãos. E essas pessoas naturalistas que não creem, essa é a reação esperada. Terror, pânico. Passou a vida se escondendo da realidade da existência de Deus. Criticou a Bíblia. Nunca, nem sequer cogitou ler ela. Tentar buscar a verdade. Quantas pessoas que fazem chacota com Cristo, com os cristãos. E aí, de repente, o mundo sobrenatural cai diante dos olhos. Cristo existe. O que a palavra dizia é verdade. Que tipo de sentimento vai dominar o coração dessas pessoas? Eu não falo com alegria isso, irmãos. Eu não falo aqui com desdém. Eu falo com compaixão. E falo também como uma forma de alerta. Porque não há descrentes apenas lá fora. As igrejas estão cheias de descrentes. De pessoas que até conhecem a verdade, mas que não creem na verdade. A Bíblia dá umas palhinhas sobre o que vai acontecer, né? Lá em Apocalipse 6, verso 15 a 17, o texto diz que chegará o dia em que os reis da terra, os grandes, os comandantes,
os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós, nos escondam da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Apocalipse narra a verdade vindo à tona em um mundo incrédulo. E essas pessoas se esconderão. Elas procurarão a morte e não acharão. Daniel 12:2 também diz que muitos dos que dormem da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Chegou um ponto na minha vida, queridos, onde eu fui evangelizado. Falaram de Jesus para mim. E daquele momento, eu resolvi ir, desconfiado, mas fui em uma igreja evangélica. E aí, quanto mais eu conhecia da Bíblia, mais eu sentia a necessidade de me convencer se aquilo é de fato verdade ou não. Eu me lembro de pensar, este é um assunto que eu não posso errar. Eu não posso tomar uma decisão errada sobre isso, porque se eu tomar uma decisão errada e viver a minha vida ignorando isso que estão me dizendo, eu não vou ter outra oportunidade. Então eu preciso saber. E isso me levou a não parar de investigar, de sempre querer saber mais, de me aprofundar acerca das evidências. Será que esse livro realmente é confiável, como eles estão me dizendo? Mas esse livro, a Bíblia, ela não sofreu modificações ao longo da história? Eu sempre ouvi isso. Que ele é um livro corrompido, que foi várias e várias mudanças. Quem escreveu esse livro? Eu nem sabia. Quando que isso foi feito? Em que período da história? Como que foi feito? Essa busca continuou até o momento em que eu me vi completamente convencido. Chegou um ponto da minha vida que percebi que eu não tenho mais argumentos para criticar. Eu não tenho mais nada para justificar eu me opor à fé cristã. Hoje, depois de conhecer mais profundamente, eu sei que foi Deus quem produziu em mim salvação. Foi Deus, por meio do seu Santo Espírito, graça, somente graça. Mas essa verdade não anula a minha responsabilidade. Eu fui atrás, eu fui saber, eu fui investigar. E graças a isso, que eu tenho plena convicção de que a minha reação diante da glória dos anjos, diante da glória do Cristo ressurreto, não vai ser de terror. Tenho com total convicção, se Cristo volta hoje, eu oro, Senhor, volta hoje, eu não terei medo. Eu vou pular de alegria. Não será uma reação de terror como foi para os soldados do texto. Porque eu não sou mais um inimigo de Cristo. Eu creio. Eu sou grato a Ele. Eu amo o meu Redentor que vive. Qual é o seu sentimento sobre isso? O que será que dominaria o seu coração se hoje fosse o dia em que você tivesse o contato direto com o sobrenatural? Será que se hoje você encontrasse o Filho ressurreto? Será que se fosse hoje? Eu falo a todos, querido, falo para os jovens, falo para as crianças que estão aqui. Não é porque você é novo de idade que você está alheio desse momento. Que você vai ser inocentado porque tem pouca idade. Se você tem condição de compreender, você será julgado de acordo com a sua compreensão. Se fosse hoje, você está preparado para ver Cristo ressurreto e prestar contas da sua vida? É algo que nós temos que pensar diariamente. E se fosse hoje?
qual seria a minha reação? Porque os inimigos de Cristo têm motivo de sobra para temer. Mas os amigos, eles têm uma reação diferente. E é isso que nós veremos a partir de agora, por meio da esperança dos amigos. Vamos ver novamente os versos 5 a 7. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, é como acabei de dizer a vocês. Agora o anjo se dirige ao grupo de mulheres que chegaram ali ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. E ele diz: não tenham medo. Na sequência, o anjo diz o motivo pelo qual elas não precisam temer. Ao contrário dos soldados que tinham motivos de sobra, elas não precisavam. Por quê? Porque eu sei que vocês procuram Jesus. Eu sei que vocês são amigas de Cristo. Eu sei que quando o mundo desprezou a Ele, vocês permaneceram fiéis. E é por isso que vocês estão aqui hoje. Eu sei que vocês amam o Senhor. E aí a próxima frase do anjo, talvez isso não fique perceptível no texto, mas eu acho que isso aqui é uma branda exortação. Sabe quando você quer exortar alguém, mas você faz com muito amor e carinho? Porque você sabe que não foi intenção, que você leva em conta a imaturidade. É mais ou menos isso que ocorre aqui. Ele está dizendo: olha, Jesus não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Em outras palavras, por que vocês vieram procurar o Messias? No terceiro dia? Na sepultura? Ele não está aqui. Ele ressuscitou, como ele disse para vocês várias e várias e várias vezes. Venham ver onde o corpo estava. Venham ver porque ele não está mais aqui. Aconteceu o que ele disse que iria acontecer. E aí o anjo convida elas, a entrar. Provavelmente elas já estavam no sepulcro. Mas ele convida não apenas para ver o local, mas ver as evidências de que o túmulo não havia sido saqueado. O anjo chama para ver, para que elas vejam que o túmulo não foi aberto e o corpo roubado. Ressuscitou. E como nós sabemos isso? Porque João complementa no capítulo 20 do seu Evangelho, verso 7, que os discípulos foram convidados a entrar e olhar. Porque o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas enrolado em um lugar à parte. Ou seja, o corpo não foi roubado, porque se fosse roubado ia ser uns panos que estavam enrolando o corpo. Então o anjo convida: olhem, porque os panos que enrolavam o corpo de Cristo estão ali, desenrolados. Ele vive. Veja as evidências. Ele se desfez das faixas. Ele se desfez dos lençóis que envolviam o seu corpo. Ele está vivo. E aí a gente começa a imaginar, viajar no texto. Imagine o que passou na mente dessas mulheres agora, quando elas viram isso. O que será que elas ficaram pensando? Onde ele está então? Que tipo de Messias será que ressuscitou? Como que ele será? Será que era o mesmo de antes? Será que ele continua um misericordioso servo e sofredor? Será que agora ele está diferente? O que ele fará agora? Quais serão os seus passos? O que vem agora? Já ele ressuscitou. E aí, para saciar um pouco dessas muitas dúvidas que pairavam sobre a cabeça das mulheres, o anjo segue. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Ou seja, vão e contem depressa para os outros amigos de Jesus, que estão lá escondidos, assustados, sem esperança. Anunciem logo essa maravilhosa notícia. Digam aos outros que Jesus ressuscitou e que ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá, naquele local onde ele disse que estaria quando ressuscitasse.
Porque apenas alguns dias atrás Jesus disse aos discípulos, Mateus 26, verso 31 a 32, esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então as mulheres partiram apressadamente para anunciar a mensagem aos amigos de Cristo, aos seus discípulos. Esta mensagem que o anjo anunciou. Não tenham medo. Cristo vive. Jesus ressuscitou. E aqui, queridos, isso aqui é uma coisa para você gravar no seu coração. Essa é uma mensagem aqui simples, fácil, mas você vai precisar dela todos os dias da sua vida cristã. Se você é um discípulo, grave isso. Grave. Não tenham medo. Eu sei que vocês procuram Jesus. Eu sei que vocês procuram aquele que foi crucificado. Eu sei que vocês têm o buscado. Eu sei que vocês são discípulos dele, portanto, não tenham medo. Por que nós não precisamos temer? Porque ele vive. Porque ele ressuscitou. E porque ele vive, você não precisa ter medo. Porque se ele vive, as suas palavras são verdadeiras. Se ele vive, isso significa que o sacrifício foi aceito pelo Pai. Se ele vive, isso significa que você foi perdoado. Se ele vive, isso significa que não há nenhuma condenação pairando sobre você. E você não precisa ter medo do dia onde você estará diante do seu Criador, porque você está coberto pelo sacrifício de Cristo que foi aceito pelo Pai. Essa é a mensagem mais importante de todas, irmãos. Ela precisa estar gravada no meu coração, no seu coração, no coração de cada discípulo. Não tenham medo. Cristo vive. Jesus ressuscitou. A sua ressurreição autentica as suas palavras. E aí vem um porém, queridos. Tem sempre os porém, né? Estava tão bom. Estava só alegria agora, né? Aí vem o porém. O porém é que se a ressurreição é o selo e a autenticação de Cristo, da sua palavra, do seu ministério, eu tenho que me lembrar de tudo que Cristo disse. Eu tenho que lembrar, eu tenho que ir atrás, eu tenho que ler, eu tenho que conhecer o que Jesus disse, porque as suas palavras são importantes. Ele é quem disse ser. E eu preciso me lembrar que Jesus disse aos seus discípulos, aqueles que podem crer, não tenham medo. Essa é uma palavra para os discípulos, para os amigos. Esses não precisam ter medo. Mas ele também disse aos discípulos que o verdadeiro discípulo seguiria os seus passos. Os seus discípulos, eles precisariam pegar uma cruz e seguir. E aí quando eu olho para Jesus, quando nós olhamos para o próprio Evangelho de Mateus, fica muito claro. Fica estabelecido o padrão de vida do verdadeiro discípulo no tempo presente. Ele é semelhante ao caminho percorrido pelo próprio Messias. A sequência é muito clara. Sofrimento, morte, ressurreição. Todo o caminho de Cristo foi percorrido dentro desta sequência. Se a gente lembrar a própria missão resumida por Jesus, do seu ministério, lá de Mateus 16, 21, ele disse que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas, fosse morto e ressuscitasse. A ordem da vida de Cristo, que se espelha na vida dos discípulos, é rejeitado, morto, ressuscitado. Essa também é a ordem da vida cristã, irmãos. Essa é a ordem da vida do discípulo. Nós jamais podemos perder de vista essa realidade. Jesus diz lá em João 16:33, que no mundo nós teremos aflições. Mas ele também diz, tenham coragem, porque eu venci o mundo. E a gente pensa, bom, é
claro que eu vou sofrer neste mundo. Nós vivemos o mundo da queda. O pecado reina nesse tempo presente. É claro que nós vamos sofrer. É claro que nós seremos rejeitados por conta de Cristo, por conta do nosso posicionamento cristão. Eu creio que isso não há muita dúvida, né? Nosso tempo é o tempo de doença, de sofrimento, de morte, de crise. São os impactos do pecado neste mundo. Nós não vamos aqui ter como a gente diz, né, um passeio no parque, só coisas boas. Graças a Deus que a maioria da nossa vida ainda é coisas boas. Mas haverá momentos de dificuldade, momentos de doença, momentos de sofrimento, momento de perder pessoas que nós amamos. Vai acontecer, nós vivemos neste mundo. Eu creio que isso pode ser mais claro a nós. Mas e a morte? A sequência é rejeitado, morto e ressuscitado. O que morrer para o cristão significa? Que tipo de morte é essa que nós temos também que enfrentar? Será que é a morte física que vai ocorrer antes da ressurreição? Bom, nós sabemos que vai ter uma geração privilegiada que não vai enfrentar a morte física. Quando Jesus voltar, os crentes vivos serão transformados. Nós temos que notar também que a morte do cristão não pode ter comparação com a morte de Jesus, porque a morte de Jesus foi substitutiva. Nós não precisamos lá entregar o nosso sangue para redimir pecado ou algo parecido. Mas há na Bíblia um conceito de que o cristão precisa morrer no tempo presente. Isso é ensinado ao longo do Novo Testamento. Que morte é essa? Repare o que Paulo diz em Romanos 6, versos 5 a 11. Ele diz assim: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, hoje já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Se nós morremos com Ele, nós também estamos seguros da ressurreição. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Ou seja, como cristãos que somos, se nós quisermos estar unidos a Cristo no seu triunfo, na sua ressurreição, primeiro eu preciso morrer por opção. Como assim morrer por opção? Morrer para o pecado e viver para Deus, em Cristo. Vamos pegar os dois grandes mandamentos que Jesus usou como base para resumir toda a lei. No primeiro mandamento, Deus nos ordena a amar a Deus em primeiro lugar com todo o nosso ser. Ou seja, Cristo nos convoca a lutar contra o nosso próprio desejo de estar em primeiro lugar e ser o centro do universo. Ele diz, olha, é a Deus em primeiro lugar, somente a Ele. Nós somos chamados a morrer contra a vontade de nós sermos o centro do universo. Ou de colocar outras coisas no centro do universo que não o Senhor. No segundo mandamento, Deus nos convoca a amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, devemos lutar contra o desejo de buscar o nosso bem em primeiro lugar em favor de buscar o bem do outro. É mais uma vez uma ordem para matar o desejo natural de buscar os meus desejos em primeiro lugar sempre. É matar o desejo de querer ser servido para então poder servir aos outros. E é verdade, queridos, que quando cremos em Cristo como Salvador, uma única vez, nesse mesmo exato momento, nós somos justificados. O que nos salva é a fé em Cristo. No momento que você crê, a sua culpa se foi para sempre.
Mas depois disso, queridos, há um aspecto diário. Há aquilo que nós chamamos de santificação progressiva. E isso consiste no matar o pecado dia a dia. Eu gosto de uma ilustração que o Francis Schaeffer usa. Ele compara o nosso nascimento natural, né? Qual foi o dia mais importante da minha vida? Em termos de eventos, é o dia que eu nasci. O dia mais importante é o dia que eu nasci. Comemoro, né? As pessoas comemoram aniversário. Mas a gente pouco lembra, a gente não lembra nada do nosso nascimento. O que importa é a vida que foi vivida. Quais são as lembranças que nós temos da vida que nós vivemos, não do nosso nascimento. O novo nascimento, quando nós nascemos em Cristo, é muito semelhante. O dia mais importante é o dia da sua salvação. O dia que você foi salvo. Eu não me lembro qual dia foi esse. Eu sei que foi um processo. O que eu me lembro foi uma vida vivida em serviço a Cristo. Nós somos salvos no momento e salvos para sempre. Mas nós temos uma vida para viver depois disso. E é uma vida com Cristo. E sobre isso, Jesus vai dizer em Lucas 14, 27, que quem não tomar sua cruz e vier após dele não pode ser seu discípulo. Ou seja, você não será um discípulo no sentido de segui-lo de fato, se esse não for um modo de viver de você, rejeitado e morto diariamente. É matar o velho eu. É matar o pecado todos os dias. Se você crê em Cristo, você vai viver uma vida diária de rejeição e morte. Você rejeita suas vontades. Você rejeita o pecado e você morre para ele diariamente. E isso vai ocorrer nas situações da realidade do dia a dia. É todo o dia. Na quarta-feira, o pastor Adriano leu aqui o texto de Romanos 7, versos 4 a 6. E eu fiquei com o texto na cabeça depois de meditando sobre ele. O texto ele vai dizer assim: meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Ele diz, olha, anteriormente, em pecado, vocês serviam os próprios desejos, a sua carne, a sua natureza humana e pecaminosa, e aí vocês só geravam frutos para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos. Morremos agora. O que nos sujeitava? O pecado, para que sirvamos de uma maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Então, como crentes, o texto vai dizer, a palavra de Deus, o Novo Testamento fala, nós não estamos mais sujeitos às paixões mundanas. Às vezes a gente esquece a realidade, nós dizemos, somos pecadores, vamos continuar pecando. Nós não, em Cristo, com o Espírito, nós não estamos mais sujeitos a isso. Deus nos dá também a capacidade de vencer o pecado. Vamos pecar? Vamos, provavelmente vamos. Mas entenda, nós temos o que é necessário para poder vencer o pecado. Deus não nos deixa no escuro quanto a isso. Nós recebemos um novo Espírito. Nós estamos unidos ao próprio Deus, livres, para que a gente possa gerar frutos para Deus. Os frutos que são produzidos pela ação do Espírito Santo em nós. E isso se manifesta diariamente. É dia a dia, um dia de cada vez, uma luta de cada vez, uma morte de cada vez. Mas o texto bíblico nos diz, irmãos, que o curso normal da vida cristã é uma colheita diária de frutos de justiça. Seria o curso normal de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo e que vive de acordo a ele. O normal do cristão é gerar frutos de justiça, boas obras. Por quê? Porque o Espírito Santo atua no crente. Ele está unido a ele. Mas então por que isso não é tão evidente muitas vezes? Porque muitas vezes nós não matamos o eu. E aí nós geramos frutos da carne. Nós não lutamos a luta diária. Nós não matamos os nossos desejos.
E aí nós produzimos frutos que têm origem em um adultério espiritual. Nós deixamos o Espírito Santo de lado e produzimos frutos da carne, os nossos próprios desejos. E nós fazemos isso porque muitas vezes nós não vamos querer trilhar o caminho da rejeição e da morte. Nós queremos seguir direto para a ressurreição. Nós queremos logo o triunfo. Só que não é esse o caminho que Deus tem para os seus filhos. Não é esse o caminho para nós no tempo presente. No tempo presente será semelhante a Ele. Rejeição, morte e só depois ressurreição. E é importante, irmão, você saber disso. É importante cada um de nós saber que nós jamais seremos um cristão bíblico em um sentido mais amplo se simplesmente dissermos que nós cremos na doutrina certa. Nós estamos numa igreja correta. Eu entendo a Bíblia de maneira correta. As doutrinas que eu sigo são doutrinas ortodoxas. Nada disso faz de você um verdadeiro discípulo. É só quando eu vivo na prática essa realidade proposta pelo Filho, uma realidade de rejeição, morte e ressurreição. A vida do verdadeiro discípulo vai ser marcada pela mortificação diária do eu. Diariamente, o discípulo vai estar em dilemas de matar o eu e fazer a vontade de Deus. Se você está aqui hoje, nessa manhã de domingo, você teve que sacrificar a possibilidade de dormir até mais tarde. É um dia mais gostoso que hoje? Você precisou sacrificar a possibilidade de descansar um pouco mais, de ficar por casa tranquilo, porque você reconheceu a necessidade de estar na congregação, de se alimentar espiritualmente para as batalhas que virão a partir de amanhã na sua vida. E aí você sacrificou o eu, o conforto, o desejo de ficar dormindo até mais tarde em favor daquilo que claramente é a vontade de Deus para os seus filhos, congregar. Quando uma família abre mão, por exemplo, de uma renda maior para que os pais estejam mais tempo por casa com os filhos, porque entende a necessidade e a importância da presença dos pais em casa, eles estão lá sacrificando no altar do Senhor o eu. Estão sacrificando a possibilidade de uma casa maior, de um carro melhor, de mais conforto. Eles estão ali morrendo para poder reviver. São escolhas, irmãos. São escolhas diárias. E aproveitando, queridos, o assunto de família, cuidem o coração dos seus filhos, irmãos. Estejam atentos aos sonhos deles. Estejam atentos àquilo que tem dominado o pensamento deles. Aquilo que eles mais gostam de fazer. Estejam de olho na vida devocional dos seus filhos. Porque não foi por acaso que Deus ordenou ao seu povo: ensinem as verdades do Senhor o dia todo, de manhã ao levantar, durante o dia ao caminhar e de noite ao se deitar. Por que será que Deus fala que é o dia todo? Porque o coração deles será facilmente sequestrado pelo mundo se não for assim. O mundo está cheio de prazeres aí a oferecer, cheio de coisas a proporcionar, a satisfazer o eu, ao invés de matar o eu. Semanas atrás estava estudando sobre reavivamento, numa matéria que estava terminando no mestrado. E aí o autor estava dizendo vários pontos sobre reavivamentos reconhecidamente que ocorreram ao longo da história cristã, em pequenas comunidades e locais. E ele ia dizendo os pontos, Aquela congregação, ela se voltou à palavra, pregação expositiva. A congregação teve um reconhecimento do seu pecado, um amor ao próximo, era visível.
Pai, eu ali, poxa, olha só, eu vejo isso acontecendo, glorificando a Deus, obrigado, Pai, eu vejo esse... Mas daí chegou num ponto onde eu disse, não, infelizmente, nós não estamos vivendo um reavivamento aqui. Ele dizia, um dos pontos fundamentais é uma geração de jovens sedentas por Cristo. Sedentas. Uma geração de jovens querendo vir em missões, querendo ir além, querendo fazer mais do que os seus pais. Eu tive que reconhecer, Senhor, eu preciso orar mais, porque eu quero ver isso. Eu quero um reavivamento. Eu quero realmente ver essas grandes coisas sendo feitas no nosso meio, na nossa cidade, nos nossos lares. Mas nós precisamos encarar essas lutas diariamente. Todos nós, queridos, do maior ao menor. Todos nós, não importa a idade, não importa a maturidade, todos nós estaremos diariamente rodeado de decisões, onde nós vamos ter que escolher ceder à tentação ou matar o eu. E aí nós precisamos ter cuidado para não estar sacrificando no altar errado. De passar a nossa vida sacrificando no altar do consumismo, no altar da riqueza e do dinheiro, no altar dos prazeres imorais, no altar da carreira profissional. Vários e vários altares com ídolos falsos, onde nós podemos colocar o nosso coração pecador. Nós temos que ter muito cuidado. É diário, irmãos. É todo dia. É levantar de manhã e orar ciente de que você enfrentará várias e várias lutas nesse dia, onde você precisa matar o eu. E aí então, para os verdadeiros discípulos, para aqueles que optam viver dessa forma, conscientes, atentos a essa realidade, sabendo que nós vamos sofrer se escolhermos esse caminho. Não vai ser fácil, eu não estou dizendo aqui que é uma escolha assim, é só escolher que vai ser barbada. Não, é difícil. É um caminho de morte, de sofrimento, de rejeição. Mas para aqueles que optam, a mensagem do anjo aqui é fundamental. Não tenham medo. Faça, obedeça, ande com Cristo e aí então não tenha medo porque Ele vive. Ele ressuscitou. Não é preciso temer. Sempre que nós tomamos a decisão certa de seguir o caminho difícil, nós podemos contar com a ajuda de um Salvador que vive. Estamos seguros nas suas mãos, confiantes do seu amor, que nos move pelo caminho estreito. Então, queridos, no texto de hoje, nós vimos aqui o início do relato de Mateus sobre o evento mais importante do cristianismo. É a ressurreição. Uma narrativa que inicia com muito mais do que simplesmente um túmulo vazio. Nós vimos aqui que Jesus ressuscitou de forma gloriosa. Eventos grandiosos acompanharam a sua ressurreição e provocaram reações distintas nas pessoas que estavam ali envolvidas. Nós vimos o terror dos inimigos de Jesus e a esperança dos seus amigos. E aqui eu gostaria de encerrar a exposição dessa manhã com algumas perguntas de meditação pessoal. Quero que você pense sobre elas. Nós vamos ter um tempo aqui para meditar, então vamos orar. De que lado você se encontra hoje? Entre aqueles que são amigos ou inimigos de Cristo? Eu acredito que ninguém de nós aqui se colocaria como inimigo. Mas será que a sua vida diária demonstra uma posição de amizade com Cristo? Você vive como um discípulo que busca diariamente viver no padrão do próprio Senhor? Um padrão que envolve, como nós vimos, rejeição e morte? Você percebe na sua vida este conflito constante de escolhas que levam Deus em consideração? Você se vê nesse conflito? Você consegue reconhecer para a sua vida, olhar para a semana que passou e perceber, nossa, olha, essa semana eu tive que escolher, eu percebi, eu vi que realmente eu tinha que fazer uma escolha que era
obedecer a Deus ou não. Eu realmente me sacrifiquei ali o meu desejo em favor de algo que eu glorificaria ao Senhor. Você percebe isso na sua vida? Essa reflexão é importante, irmãos. Porque se você não se enxerga nesse dilema diário, se você não está sendo confrontado constantemente em ter que fazer a vontade de Deus, eu diria que este provavelmente é o sinal mais claro e direto que você ainda não entregou a sua vida completamente a Cristo. Talvez você sequer o conheça. Isso é terrível, irmãos. Mas há uma boa notícia. E essa boa notícia é que há tempo. Basta se arrepender. Basta voltar a Cristo como o único e suficiente Salvador e a partir disso seguir essa luta diária. Vivendo dia a dia, conhecendo mais e buscando cada vez mais ser obediente aos mandamentos. Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem em tudo isso. Na sequência, vamos orar para encerrar a exposição dessa manhã. Amado Pai, bondoso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Obrigado, Pai, pelo anúncio da ressurreição. Obrigado porque podemos crer que Ele vive, o nosso Redentor está vivo. E graças a isso, Senhor, graças a essa grande verdade, nós não precisamos mais temer. Nós vimos por meio do texto duas reações, Senhor. A reação daqueles que se colocam como inimigos de Cristo, que não creem, Senhor, e que são aterrorizados pela realidade, pela verdade de que há Deus neste mundo, de que há um Rei soberano, Senhor, sobre tudo e sobre todos. Todos nós um dia fomos inimigos do Senhor, nós nascemos nessa condição. Mas se nós cremos, pela graça de Deus nós somos salvos. Isso é maravilhoso, Pai, a possibilidade de podermos ser salvos do nosso próprio pecado e da condenação eterna. Que não sejamos encontrados entre esses que estarão em terror diante da realidade sobrenatural de que Cristo é Rei e um dia virá a este mundo julgar vivos e mortos. Sejamos entre aqueles como essas mulheres que estavam aqui presentes, que são reconhecidamente amigos de Deus, amigos de Cristo, discípulos dele, pessoas que buscam viver de acordo com a sua palavra essa autenticada pela ressurreição, que buscam viver no padrão do discipulado cristão. Importante, Senhor, que saibamos o custo de sermos discípulos. Há um padrão: rejeição, morte e ressurreição. Aquele que diz seguir a Cristo precisa andar como ele andou. Sabemos que não será fácil. Sabemos as dificuldades, especialmente as dificuldades que nós enfrentamos com o nosso próprio coração, que tenta nos enganar constantemente. Nos ajuda, Senhor, a amar a Cristo em primeiro lugar na minha vida. Em todas as coisas, considerar a sua palavra, Deus, para tomar decisões, para as ações do dia comum, para no dia a dia, Senhor, eu ter condições de vencer o pecado, de crucificar o velho homem e viver como um verdadeiro discípulo, porque esta é a maior evidência de que de fato o Senhor me alcançou com o teu Santo Espírito. Nos ajuda, Pai. Nos dê forças para isso, Senhor. Se há alguém aqui que ainda não crê, Senhor, que ainda não vive esses dilemas da vida cristã, que o Senhor possa alcançar com a tua graça e misericórdia, operando salvação. E a partir dali, Senhor, poder seguir nesta mesma jornada. Porque essa jornada é a evidência mais segura de que de fato fomos salvos pelo Senhor por sua graça. Nós oramos e agradecemos em nome de Cristo. Amém.